Olá, professores e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 8º ano de matemática, texto 16 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual o gerador do conteúdo é o poema, o qual diferencia-se dos demais gêneros textuais por ser geralmente escrito em versos e divididos em estrofes. Alguns poemas apresentam estrutura fixa, ou seja, obedecem ao número exato de versos, de estrofes e de rimas. Observe os códigos alfanuméricos habilidades da BNCC e os escritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemática do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade abordada nessa sequência didática é a EF08, MA18 e os escritores são D5, D6, D7. A habilidade se refere ao reconhecimento e à construção de figuras obtidas por composições de transformações geométricas com o uso de instrumentos de desenhos ou softwares de geometria dinâmica. Os escritores se referem a reconhecer a conservação e modificação de medida dos lados, do perímetro, da área em ampliação e a redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas. A reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não retos, e a reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação homotética são semelhantes, identificando propriedades e ou medidas que se modificam ou não se alteram. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade de Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta atividade 1. Atividade 1 Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Durante o momento, os alunos responderem as questões de 1 a 5, observe quais deles expressam suas opiniões espontaneamente e incentive aqueles que não fizerem. Aproveitem também para observar o nível de argumentação que eles utilizam para explanar as respostas. Prossigam na atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Durante a realização da leitura coletiva, proposta para o texto apresentado da questão 6, expliquem-lhes a importância de perceber o ritmo da leitura dos colegas para que não leiam mais rapidamente ou mais lentamente do que o grupo, pois a intenção é adequar todos em um ritmo único de leitura. Para a formação de duplas sugeridas para a resolução da questão 7, se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os pares. Aproveite esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilhar seus conhecimentos. Finalizem a atividade seguindo sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora iniciar o Momento Planeta Matemático. O Momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Explorar Matemática.
Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2 explora a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo sugestões e orientações para o planejamento. Incentive os alunos a acompanhar a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais. Façam paradas quando julgarem oportuno para explicar o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que os alunos compreenderam. Durante a resolução coletiva da questão 1, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta para a realização das questões 2 e 3 é individual, aproveitem para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realize as intervenções que julgarem necessárias. Como a proposta para a realização das questões 4 e 5 também é individual, observe o nível de autonomia dos alunos e realize as intervenções apenas se for necessário. Durante o momento do compartilhamento das respostas, solicite que os alunos citem as estratégias que utilizaram para chegarem a elas. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3 é explorar a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo sugestões e orientações para o planejamento. A proposta para uma revisão é importante para que os alunos possam relembrar as principais informações, os conhecimentos que foram consolidados e esclarecer eventuais dúvidas sobre o conteúdo que foi estudado. Durante a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, que será feita por um aluno convidado, aproveitem para observar o nível de influência leitora dele. Prossigam a atividade seguindo sugestões e orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões 1 e 2. Como a proposta para a realização das questões 3 e 4 é individual, aproveitem para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realize as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo sugestões e orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionados a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4 explora a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo sugestões e orientações para o planejamento. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente folhas de papel sulfite coloridas, tesouras, colas e réguas, possibilitando assim a produção de um jogo de dobraduras. Incentive os alunos a acompanharem a sua leitura do texto do quadro Quer Saber Mais. Façam paradas quando julgarem oportuno para explicar o conteúdo abordado. Ao final, certifique-se de que os alunos compreenderam. Como a proposta para a realização das questões 1 e 2 é individual, observe o nível de autonomia dos alunos e realize as intervenções apenas se for necessário. Prossiga na atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. A proposta para a realização da questão 3 é em trios. Se desejarem, indiquem aos alunos como deverão ser formados. Lembre-se de que as atividades realizadas em pequenos grupos favorecem o desenvolvimento da confiança entre os alunos, contribuindo para que se afinem nas relações pessoais e avancem em suas aprendizagens. Como a proposta para a realização da questão 4 é individual, aproveitem para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 é explorar a matemática. Professoras e professores, a proposta para uma revisão é importante para que os alunos possam relembrar as principais informações, os conhecimentos que foram consolidados e esclarecer eventuais dúvidas sobre o conteúdo que foi estudado. Durante a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, que será feita por um aluno convidado, aproveitem para observar o nível de influência leitora dele. Prossigam na atividade seguindo sugestões e orientações para o planejamento, que contempla a resolução coletiva da questão 1. Professoras e professores,
Caso não consigam realizar a atividade da forma sugerida no livro, realize os ajustes que forem necessários e orientem os alunos a responderem da maneira que for possível. Durante o desenvolvimento da atividade, observem quais são as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realizem intervenções que julgarem necessárias. Como a proposta para a realização da questão 2 é individual, observe o nível de autonomia dos alunos e realize intervenções apenas se for necessário. Finalize a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. É esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. Inicie essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. A sugestão para a escrita de bilhetinhos com algumas observações sobre o desempenho dos alunos é importante, pois dessa forma vocês os auxiliam e contribuem para que eles também realizem uma autoavaliação. Durante a correção coletiva, incentive os alunos a encontrarem os possíveis erros e incentive-os a realizarem a autocorreção. Professoras e professores, a proposta de atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade com lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados na realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora forneceram elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionados a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 16 e com o livro Leio, Escrevo e Calculo. Esperamos que tenha sido um ano letivo muito proveitoso. Até mais!